menos no horário de Brasília. E agora a gente vai para Londres conversar com o Felipe Killing sobre a guerra na Ucrânia. Odessa teve uma madrugada de terror. Felipe, uma boa tarde para você do outro lado do Canal da Mancha. Tudo bom, Sônia? Boa tarde a você, bom dia a todos que nos acompanham no Brasil. Houve uma expectativa muito grande de que um acordo de cessar-fogo ou um acordo de paz pudessem ser anunciados em breve, mas os sinais demonstram que, infelizmente, isso ainda não está perto. Na última madrugada, a Rússia lançou um ataque com mais de 600 drones e mísseis contra diversas regiões da Ucrânia e a região de Odessa foi bastante atacada. A Rússia tem uma vantagem militar que coloca ela também numa vantagem nas negociações, ditos termos, e ontem o Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores, afirmou que a Europa, de forma desajeitada, está tentando trocar Donald Trump de lado, também criticou a falta de propostas concretas dos europeus e afirmou que a Rússia tem que estar presente em qualquer negociação sobre o futuro da segurança na Ucrânia. Isso porque líderes europeus têm se reunido nos últimos dias e por diversas vezes para debater uma possível garantia de segurança se um acordo for anunciado. Fala-se que tropas europeias possam ser enviadas à Ucrânia, mas a Rússia já rejeitou isso. Também se falou sobre uma proteção no estilo artigo 5 da OTAN, que se a Ucrânia for atacada, todos os outros integrantes teriam que proteger a Ucrânia. Mais uma vez, a Rússia rejeita isso. Há também uma questão bastante sensível que é a concessão de territórios. A Rússia está interessada na região de Donbass e não é apenas trocar territórios. Há pessoas, famílias. Antes da guerra, mais de 6 milhões de pessoas viviam em Donbass. Muitas saíram, muitas permanecem por lá. E o que serão dessas famílias, o futuro delas, serão obrigadas a serem cidadãs russas ou podem voltar para a Ucrânia. Se voltarem para a Ucrânia, vão ter casas, vão ter locais para serem abrigadas. Se forem parte da Rússia, vão ter todos os direitos de um cidadão russo. Enfim, são diversas questões que ainda não foram debatidas de forma profunda. O que a Rússia sinaliza é que não está disposta a fazer qualquer tipo de concessão. Aceita, sim, um acordo com Zelensky, desde que ele aceite todos os termos que a Rússia coloca. Não apenas a concessão de território, mas desmilitarização da Ucrânia, garantias de que não vai entrar na OTAN e nem na União Europeia, além, claro, da retirada das sanções aplicadas pelo Ocidente desde o início dessa guerra. Esse é o Felipe Killing falando direto de Londres. Muito obrigada ao Killing. Nós vamos chamar agora para essa conversa o jornalista Cláudio Zaidan, que é apresentador da Rádio Bandeirantes, sempre conosco também aqui no Jornal Gente, para falar sobre esse assunto. Zaidan, a gente teve nos últimos dias tantas fotos bonitas, né? É fácil tirar foto no ar-condicionado, né, Zaidan? Ou na calefação do Alasca. Então, encontro Trump-Putin, encontro Zelensky-Trump, depois outros representantes da União Europeia também aparecem na foto, todo mundo sorrindo e se dizendo comprometido com um bem maior. O quanto que desse discurso a gente pode acreditar? Só um pouquinho, talvez? Ou zero, hein, Zaidan? A gente está mais perto, nesse momento, de algum acordo que diminua o sofrimento da população da Ucrânia, ou foi só com palavra bonita, foto sorrindo e vida que segue? Bom, Thaís, na semana passada nós já havíamos dito que essa é uma guerra com particularidades, desde a sua origem, particularidades que tornam muito difícil uma solução. Porque há uma premissa que, aliás, foi enfatizada pelo Marco Rubio, que é o secretário de Estado do Trump, e o Marco Rubio disse que não é possível um acordo que satisfaça Moscou e Kiev, Putin e Zelensky. Não é possível. Qualquer acordo terá alguém com prejuízos bem mais acentuados, né? E o que o Putin tem feito, hoje foram 574 drones, 40 mísseis. Aliás, vale notar que a Rússia tem hoje uma atividade febril na produção de drones. Cada vez há menos soldados nesses ataques. As perdas do atacante são ínfimas, porque são drones e mísseis. Não há pilotos, né?
E o uso de drones será cada vez mais intenso em todas as guerras. Então, a ideia do Putin com esses ataques é dizer para os ucranianos: olha, vocês estão perto da exaustão, vocês devem buscar uma negociação. E ele chegou a sugerir um encontro bilateral em Moscou. O Zelensky, de pronto, recusou. Se nós tomarmos, foram várias conversas, né? Trump com Putin, Trump com Zelensky, Trump, Zelensky e os incendiários líderes europeus, que são um grande obstáculo para qualquer solução, um grande obstáculo. Macron, Van der Leyen, Merz, Starmer, eles são obstáculos terríveis a qualquer acordo. E acho que o que há de melhor para o Trump fazer é usar o poder dos Estados Unidos, que ficou nítido, aliás, na negociação comercial com a União Europeia. Ele colocou a União Europeia de joelhos. Mas usar o poder dos Estados Unidos para levar essa gente a parar de boicotar e sabotar qualquer possibilidade de acordo. E é o que a União Europeia e o Reino Unido estão fazendo. Estão boicotando e sabotando qualquer possibilidade de acordo. E algumas questões que saem da geopolítica. Vocês se lembram, a Sônia, obviamente, se lidou muito com as repercussões disso. O Trump, talvez, não soubesse que o microfone estava ligado, talvez, no caso do Trump, é sempre bom. Né? Ele disse para o Macron: olha, o Putin, parece um absurdo, mas o Putin, ele quer um acordo por minha causa. Né? Por minha causa, por consideração, ele gosta de mim. E o Trump, ele gosta, o Macron ficou olhando assim, um cara meio incrédulo, mas o Putin gosta o Trump gosta do Putin, respeita e admira o Putin. Vocês viram os aplausos, né? Quando ambos estavam ali naqueles tapetes vermelhos, depois de descerem das aeronaves presidenciais. Ele gosta do Putin e respeita e admira o Putin, ele já disse isso. E esta semana, ele já havia dito antes o seguinte: a Rússia é uma grande potência, a Ucrânia não. A Ucrânia tem de entender isso. E esta semana ele disse: você não pode ficar se encrencando com um país 10 vezes maior. Você vai perder. Então, é claro que o Trump é muito instável, né? De repente ele volta a ameaçar a Rússia e prometer ajudas para a Ucrânia. Mas nas 2 últimas semanas, o que ele está dizendo é: a Ucrânia terá de perder terras. Que terras? A Crimeia, tanto o Putin quanto o Trump dão de barato que não passa por negociação. Ela está de volta à Rússia, que era russa e foi dada à Ucrânia pelo Khrushchev. A questão, o Donbass. Né? A Rússia controla quase todo o Donbass, que reúne Donetsk e Lugansk e mais outras 2 regiões, um pouco mais ao sul. E a Rússia talvez abra mão dessas outras 2 regiões, mas ela quer Donetsk e Lugansk, que são regiões majoritariamente russas, população russa ou de origem russa, gente que foi proibida de usar o seu idioma, gente que foi proibida de ter aulas de russo ou de estudar a cultura russa na escola. Né? Isso fez parte daqueles ataques que foram desencadeados depois do golpe de Estado na Ucrânia em 2014. E há um outro ponto. Esse é particularíssimo. O Trump quer o Nobel da Paz. Na semana passada, o Trump ligou para o Stoltenberg. Stoltenberg, vocês se lembram, foi secretário-geral da OTAN. Né? Foi o predecessor do Mark Rutte. E o Stoltenberg foi também primeiro-ministro da Noruega. E hoje ele é ministro das Finanças da Noruega. E é o governo norueguês que indica o comitê que vota para o Nobel da Paz. O Trump ligou para o Stoltenberg e disse: como é que é? Eu parei 7 guerras. 2, na verdade, não eram guerras, não, mas a possibilidade entre Sérvia e Kosovo, isso foi no primeiro mandato, e agora, recente, entre o Egito e a Etiópia. Mas há um outro aspecto. E aí ele tem razão. De fato, ele foi fundamental
havia um crescimento nas hostilidades entre Camboja e Tailândia. Paquistão e Índia chegaram a trocar tiros. E também a República Democrática do Congo e Ruanda. Não há a menor dúvida que a intervenção do Trump foi decisiva para que houvesse algum acordo ou um cessar-fogo, pelo menos. E aí ele quer o Nobel da Paz. Talvez até haja, abrindo parênteses aqui, talvez até isso seja o maior impedimento a uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. O Trump quer o Nobel da Paz. E, claro, o grande prêmio para essa campanha que ele faz seria um acordo entre Rússia e Ucrânia. Porque essa é uma guerra cuja solução é vista como irrealizável. As pessoas não veem saída. Se ele consegue, seria um passo. Já são 4 que ganharam, 4 presidentes dos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt, o Woodrow Wilson e o Obama. Esses 3 enquanto presidentes. E o Jimmy Carter ganhou a posteriori. Né? O Jimmy Carter, aliás, foi o único que mereceu, cá entre nós, mereceu o Nobel da Paz. Os outros foram pela importância política, aquela coisa toda. E o Trump quer o seu Nobel da Paz. E até isso pesa nesse jogo. Zaidan, você já explicou isso em parte, mas eu queria que você falasse mais sobre o papel ali acessório enfim, que atrapalha, né, da União Europeia nessa negociação de paz ou nessa possibilidade de negociar a paz. A gente vê que a União Europeia fica se metendo nisso, né? Teve até aquela cena meio patética. Eu acho que foi numa reunião de G20 ou G7 em que o Trump chama o Zelensky para um olho no olho no meio de um salão, puxa uma cadeira, puxa outra, e o Macron chega querendo participar daquilo. E o Trump barra, lembra disso, né? Mandou tirar a cadeira que o Macron estava providenciando, né? Porque ele queria um olho no olho. Foi no Vaticano, não foi, Cláudio? Não foi no Vaticano? Eu acho que foi no... exatamente. Foi nas cerimônias lá do fúnebres e tal. Bom, e é o que a gente assiste, é exatamente isso, né? A União Europeia parece tratar os Zelensky como fosse alguém ali, enfim, a serviço deles, ou obediente a eles, etc. Você acha que essa paz poderá ser negociada para valer mesmo no momento em que, talvez certamente, né, com a mediação do candidato ao Nobel da Paz, colocar em campo neutro para discutir os 2 presidentes da Ucrânia e da Rússia sem União Europeia? Bom, a reunião tripartite é possível, mas a União Europeia continuará colocando muitos obstáculos. Eles querem a Ucrânia na OTAN e querem a Ucrânia na União Europeia. A segunda possibilidade, ela é maior. Hoje é inviável a Ucrânia entrar para a OTAN porque há o veto dos Estados Unidos. O Biden queria, o Trump não. O Trump já disse que a cláusula OTAN está vetada. E a União Europeia, Cláudio, é interessante isso que você está dizendo, porque vejam o drible que ela tentou dar. Ela disse, tá bom, então a Ucrânia não entra para a OTAN, mas nós vamos estender à Ucrânia os efeitos da 5ª cláusula do Estatuto, 5º artigo do Estatuto da OTAN, que é o da proteção mútua e recíproca. Se um país da OTAN é atacado por alguém de fora, toda a OTAN deve se mobilizar para defender e proteger aquele país. Não é? E a União Europeia quer, ou não só a União Europeia, também o Reino Unido, eles querem que a Ucrânia seja beneficiada pelo 5º artigo do Estatuto da OTAN. E o Trump está contra isso. Ele está contra, porque ele sabe que haveria um risco muito grande de a OTAN ser obrigada a enfrentar diretamente a Rússia. Ela já está enfrentando há 3 anos. O próprio Trump disse para o Zelensky, vocês ouviram, aquele encontro que foi constrangedor, o primeiro, ele disse, olha, não fôssemos nós, você teria perdido a guerra em 3 dias. E é verdade. Esse é o embate entre Rússia e OTAN, sem tropas da OTAN, mas com armas e recursos da OTAN. Com o Biden, isso correu frouxo. O Trump tenta segurar isso, né? Até porque esse é o compromisso que ele tem com seus eleitores, de tirar os Estados Unidos de guerra que não lhes digam diretamente respeito. E a ideia do Trump é o quê? Nós oferecemos proteção.
nós ofereceremos proteção dos Estados Unidos à Ucrânia. Podemos ter um contingente, podemos ter tropas, podemos ter a possibilidade de uma mobilização aérea muito rápida, mas não será o quinto artigo do Estatuto da OTAN. E, além disso, o Trump quer que o Zelensky admita que ele perdeu o Donbass. Esse é o ponto dificílimo para o Zelensky. Ele não tem autoridade para isso, autoridade interna. Os militares ucranianos terão de ser dobrados. E mais, né, gente? Com esse fluxo de dinheiro e armas para a Ucrânia, muita gente se enriqueceu. Muita gente se enriqueceu, inclusive na Ucrânia. Gente do alto comando militar. E quer que a coisa continue, quer que a festa continue. Só que o preço da festa é cada vez mais terrível. Pela 4ª vez o Trump disse, e a 2ª vez ao lado do Zelensky, que o Zelensky não desdisse, não contradisse, não corrigiu, se correção havia a ser feita. Ele disse, já são mais de 1 milhão de mortos na Ucrânia. Ele chegou a falar no plural, agora, milhões de mortos. E o Zelensky, ao seu lado, não contradisse, não corrigiu, porque esse é um número secretíssimo. Essa guerra tem essa peculiaridade também. O número de mortos na Ucrânia, ele não é divulgado. Você tem, hoje morreram 3 pessoas, mas não há um número confiável. Pelo contrário, os números são subestimados, né? Então, o preço é terrível. Há muitas dificuldades para um acordo. Só que a pressão do Trump e essa pressão militar do Putin empurra o Zelensky a alguma negociação. Mas continua muito difícil encontrar convergência. Não será fácil nós assistirmos a um encontro que resultará num acordo de paz entre Moscou e Kiev. Demorará. Cláudio Zaidan conosco aqui no Jornal Gente. Quinta-feira é dia do Zaidan explicar em detalhes alguma notícia importante que está aí circulando pelo noticiário. Zaidan, foi um prazer mais uma vez. Bom fim de semana. Semana que vem tem mais aqui no Jornal Gente. Prazer é meu. Até a próxima. Abraço. Até a próxima. Até a próxima, Zaidan. Thaís. Oi, Pedro. Posso chamar aqui na sequência? Lógico. Cláudio Humberto falou agora há pouco a respeito do número de fuzis apreendidos, né? Do que isso? Tinha um policial aqui de São Paulo que estava ouvindo o Jornal Gente, me passou uma informação. Você sabe quantos fuzis nós temos nas companhias da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Eu vou contar isso aí para vocês na sequência, depois do intervalo aqui no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente,